Acho que essa casa não pode se calar quando a liberdade é atingida de maneira tão, eu diria, cruel como essa decisão que o excelentíssimo senhor juiz da Sexta Vara Civil de Ribeirão Preto, Alexander Coronado Braido da Silva, tomou nos autos da ação civil pública movida pela Defensoria Pública e determinou a retirada de um outdoor contendo citações bíblicas. Senhor presidente, esse outdoor colocado por uma igreja chamada Casa da Oração, e que eu tenho aqui nas minhas mãos, apenas citava 3 versículos bíblicos, que eu passo a ler ao plenário. O primeiro é do livro de Levítico, capítulo 20, verso 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se mulher fosse, ambos praticaram abominação. Passo a citar, senhor presidente, Romanos 26, palavras do apóstolo Paulo. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo por causa de seus erros. E ainda, Atos 3,19. Portanto, arrependei-vos e voltem para Deus, a fim de que perdoe os seus pecados. Isso aqui é a Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é o primeiro livro impresso nas prensas de Gutenberg e o livro mais lido nas civilizações ocidentais de origem cristã. Isso não pode ser censurado. Esse país iniciou-se com uma missa. Esse país começou com princípios cristãos de família, com a Bíblia aberta nos lares. E nós não podemos abrir mão de que essa palavra seja pregada. Eu não estou fazendo nada mais do que citar a Bíblia. O PLC 122 tentou criminalizá-la, mas não conseguiu. A lei não prosperou. A decisão última do Supremo, que considerava a família pessoas do mesmo sexo, também não autorizou a censura da Bíblia, também não autorizou o cerceamento, a expressão do pensamento e a liberdade de religião nesse país. Eu lamento muito que esse outdoor tenha sido tirado de maneira arrogante, de maneira antidemocrática, ferindo a Constituição brasileira e ainda aplicando no pastor multa. Eu acho que nós devemos todos combater a homofobia, mas devemos respeitar aqueles que pensam como pensava Cristo, que confiam, acreditam que a Bíblia seja a palavra de Deus e eu me coloco entre um deles. E não gostaria que o meu país caminhasse para retirar das praças públicas, dos outdoors, das ruas, das escolas, aquilo que na verdade é fundamento do ânimo, da alma, do espírito de solidariedade, da esperança que cada brasileiro tem no seu futuro, na fé que tem em Deus para construir o Brasil dos nossos sonhos. A igreja não fez nenhum outro comentário senão citar a Bíblia. A Bíblia é o que ela é. Se os movimentos homossexuais ou qualquer outro quer respeito, deve também respeitar a opinião daqueles que discordam. Nesse país, nós não podemos permitir que haja um cerceamento à expressão do pensamento, à liberdade de opinião e, sobretudo, o direito daqueles que são cristãos
ou espíritas, ou católicos, evangélicos, seja lá o que for, de expressar livremente sua convicção e de que, com recursos próprios, fazer propagandas como essa. Eu acho que chamar a atenção desse fato é algo importante nesse plenário. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos aceitar retrocessos. A decisão do Supremo deve ser respeitada. E acho que as igrejas respeitaram. É o grande arcópago. Ele é a última palavra da nossa Constituição. As nações desenvolvidas e os povos cultos procuram prestigiar o Supremo Tribunal Federal e seus juízes, mesmo quando não concordam de suas decisões, ou mesmo quando eles próprios extrapolam num ativismo judiciário, decidindo coisas que cabiam a essa casa decidir. E uma das maneiras dessa casa decidir é não decidindo. Não é possível que 11 homens possam expressar a alma e os sentimentos de uma nação inteira. Agora, decisões tomadas nos tribunais causam isso. Decisões que não são feitas aqui no calor das discussões sobre as pressões, onde se procura, às vezes, durante anos, encontrar uma solução pacífica para as controvérsias, e é duro e é difícil, acabam muitas vezes tendo extrapolações inconvenientes, como essa desse magistrado, lamentavelmente mandando tirar de um outdoor, com multa de R$10.000, citações que estão na Bíblia. Eu quero saber quem é que vai me proibir de subir nessa tribuna e dizer o que a Bíblia diz.